Olá, como vai? Tudo bem contigo? Bem-vindo a mais um vídeo aí da série sobre o ENAD. Eu queria fazer um vídeo rápido te dando algumas dicas sobre a melhor forma de se preparar para esse exame, para essa prova, tá? Não tem como estudar a fundo exatamente para essa prova, porque o ENAD ele avalia o conteúdo que você viu durante a graduação. Então, você não vai estudar conteúdo de 4, 5 anos de faculdade aí, dependendo do curso, né? De uma hora para outra. Então, assim, o conteúdo você já tem, você fez durante a faculdade. Agora eu vou passar algumas dicas que podem te preparar melhor para essa prova para te dar um pouco mais de segurança, talvez, né? Primeiro ponto, baixe as provas anteriores, né? Eu já fiz um vídeo e está nessa playlist aí sobre como baixar as provas anteriores. E para o pessoal do turismo, os meus alunos, eu já deixei todas as provas de turismo aplicadas no ENAD em uma pasta no Google Drive, tá bom? As provas e os gabaritos. Eu vou usar como exemplo para esse vídeo aqui a prova do ENAD de 2018, que é a versão anterior, a que vai acontecer agora em 2022, tá? A versão mais recente é que a gente tem acesso à prova e gabarito. Então vamos lá. Clicou aqui na pasta, aqui tem esse turismo sozinho é a prova, aqui padrão de resposta aberta e gabarito, gabarito para as provas de múltipla escolha, tá? Só para vocês verem, esse é o gabarito aqui das provas da prova de múltipla escolha. Aqui é o padrão de resposta, mas depois eu abro ele e vão direto para a prova. Né? Então a prova aqui tem aquela explicação inicial, a área do curso, explicação de qual a composição da prova, né? Com questões de formação geral, depois questões de formação específica e o questionário de percepção da prova lá no final. Eu vou falar só da parte geral específica. Nesse vídeo eu vou tratar especificamente das questões discursivas, tá? Aqui começa, né, com a questão discursiva. São duas questões, né, discursivas de formação geral. Eu queria destacar o seguinte, perceba logo de cara aqui, né, uma imagem mostrando a situação que aconteceu com a Marielle, três textos, né, falando de questões relacionadas ao caso da Marielle, e aqui um espaço para você responder a questão. Né, você tem no máximo 15 linhas para responder a questão, mas eu queria só destacar o seguinte, vocês vão observar nos outros enunciados das questões discursivas que é muito comum as questões discursivas estarem relacionadas com questões atuais, né? Tanto na parte de conhecimento geral, obviamente, quanto na parte de conhecimento específico. Isso falando no caso do turismo, e eu vou mostrar para vocês já já. Né? Então, assim, dificilmente vai se falar de uma questão muito antiga. Né? Então, nesse momento, por exemplo, é muito provável que possa vir alguma questão relacionada à pandemia ou à retomada da vida com a suavização da pandemia, né? Porque de fato ela não acabou, mas enfim, eu não ficaria surpreso se aparecesse alguma questão relacionando com esse assunto. Né? Outro assunto que eu também não ficaria surpreso se aparecesse seria alguma questão relacionada à democracia, a governo, a eleições, a fake news, enfim, que são assuntos atuais. Eu não ficaria surpreso se algum desses assuntos tangenciasse alguma questão discursiva do ENAD de 2022. Tá bom? Então, questão 1 aqui de 2018, né, da prova aplicada em 2018, abordando o caso da Marielle. E aí a questão aqui, ó, a partir das informações apresentadas, depois de você ler os textos, né, redige um texto que aborde os seguintes aspectos. O tensionamento entre a defesa dos direitos humanos realizada por Marielle Franco e a produção de notícias falsas após o assassinato da vereadora. E os prejuízos da produção de notícias falsas para a sociedade democrática. Né? Aqui só uma dica rápida. Você vai ter que desenvolver um pensamento, um texto em 15 linhas. Eu faria da seguinte forma: eu fracionaria essas 15 linhas em 4 ou 5 parágrafos. Né? Então, sei lá, um parágrafo de introdução aqui usando 3 linhas, um parágrafo de conclusão usando as últimas 3 linhas e o restante mais 2 ou 3 parágrafos para desenvolver um ou dois pensamentos sobre os assuntos que o texto pede, tá? Que o enunciado pede. Eu recomendaria seguir essa linha, eu faria dessa forma, tá bom? Mas é só uma sugestão, beleza? Vamos lá, outra questão aqui, dissertativo de conhecimento geral. Está falando sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo, enfim. É, ao consumir parte significativa do acervo de 20 milhões de peças, enfim. Né, então, bem no contexto ali do que estava rolando próximo de 2018. Considerando os trechos apresentados, redige um texto a respeito da importância dos museus para a sociedade contemporânea, sob o ponto de vista de memória e perspectiva de futuro. Né? Enfim, isso aqui te dá uma noção de mais ou menos como que chega, como é que vem a questão dissertativa na prova do ENAD, tá bom? Isso aqui, duas questões de conhecimentos gerais. Agora vamos lá, questões de formação específica, tá bom? Tudo isso aqui são questões de múltipla escolha da formação geral. Agora vamos falar aqui de formação específica. Ah lá, questão discursiva, formação específica, tá bom? Aqui vai para uma área específica do campo do turismo, né, da formação em turismo, que é a hospitalidade. Né? Então aqui tem um texto apresentando o assunto e depois a pergunta, né? Considerando a relação entre a hospitalidade e o turismo, redige um texto sobre as contribuições das categorias doméstica, pública e comercial da hospitalidade para o planejamento do fenômeno turístico, tá? Então, obviamente, é uma questão específica para quem está na formação ou concluiu a formação em turismo, né? Mas assim, é um assunto aí que deve ser entendido por quem busca formação nessa área. Mas isso aqui é só para vocês terem uma noção de como se cobra a questão, né?
Outra questão aqui também relacionada à atualidade, né? Apesar de ser questão da formação específica em turismo, ela trata de atualidade. O fluxo migratório que mais cresceu no Brasil nos últimos 4 anos vem da Venezuela. E aí mostra uma série de informações, dados aqui sobre esse fluxo e coloca, a partir dos dados apresentados, explique o impacto positivo que políticas públicas destinadas à inclusão dos imigrantes venezuelanos pode ter para o desenvolvimento da atividade turística na região, né? Então, é isso, é dessa forma que a questão se apresenta. Então, espere questões mais ou menos nessa linha, tá? Que dialoguem com conteúdo da sua área de formação e também com conteúdo do mundo que a gente está vivendo, das questões que a gente está vivendo, né? E a terceira e última questão de formação específica aqui fala sobre site de aluguel para acomodação por temporada, né? Tipo um Airbnb. Né, os meus alunos sabem que eu gosto de falar bastante sobre esse assunto, mas enfim. E aqui fala, né, considerando essas informações, você vai ler o texto acima, faça o que se pede nos itens a seguir, apresente e comente uma vantagem do uso de site de aluguel para acomodação por temporada para o mercado turístico e explique o impacto negativo sobre esses sites, né? Enfim, isso é mais ou menos como se apresentam as questões dissertativas para a prova, tanto de conhecimento geral quanto conhecimento específico, tá bom? Uma dica aqui que eu acho que é importante você tentar fazer é vir aqui também no gabarito, padrão de resposta para resposta dissertativa. Né? Então aqui eles sugerem mais ou menos o que se espera, o que o aluno, o que o estudante deveria responder. Né? Aqui, obviamente, o texto está grandão, mas você vai ter que resumir isso aí, mais ou menos essa ideia, em 15 linhas. Né? Então, o que uma boa resposta mais ou menos deve ter. E aqui eles explicam o que seria um bom padrão de resposta. Tá? Para as questões aí dissertativas de conhecimentos gerais. Depois aqui, questão discursiva também de conhecimento geral e depois para as questões discursivas de conhecimento específico da área de formação, tá? Então, assim, tente fazer antes de ler o gabarito, tente escrever um pouco, exercitar um pouco, fazer as provas anteriores e depois confere se a sua resposta bateu com o padrão de resposta sugerido nesse gabarito, tá bom? Isso é uma das formas de você se preparar um pouco melhor, de ganhar mais segurança para fazer a prova do ENAD, sem ter nenhum tipo de aperto ou reduzindo aí as inseguranças que toda e qualquer prova acaba acometendo a gente, tá bom? Mas é isso. Ótimos estudos, ótima preparação, ótima prova e muito sucesso para você. Qualquer dúvida ou questão, eu estou à disposição, tá bom? Forte abraço, até mais, tchau, tchau.